Bom, olha só, vamos dar uma comparada aqui, o antes e o depois, e aí a gente vai quebrando tudo que foi feito aqui no Sunny Studio, na sua track. Nosso grande Eduardo Lobarinhas, a.k.a. Future Lines. O que a gente fez? A gente botou a sua mixagem direto indo pro canal do Master aqui, pra gente saber se não tava fugindo muito da sua ideia original, entendeu? Porque a intenção é melhorar as coisas que já tinha feito e também dar uma, entre aspas, uma corrigida nas coisas que para os nossos ouvidos aqui no estúdio não estavam soando tão bem. Então vamos dar uma comparada aqui o antes e o depois e a gente vai vendo o que foi feito canal por canal, nos grupos e tudo mais. Fizemos uma AB rapidinho aqui, lembrando que a track original aqui, a sua mix está indo direto para esse processamento no master aqui para ficar mais justa a comparação. Então vamos começar pelo começo aqui. O kick manteve aqui o mesmo sample e a gente usou aqui o Isotope Alloy para dar mais ataque no kick. Deixa eu lupar aqui o kick. Vou desabilitar tudo aqui que tá nele. Então a gente usou o Alloy nele. Fizemos uma equalizaçãozinha aqui, dá mais subgraves aqui abaixo de 100 Hz mais ou menos, e aqui em 2200 aqui dá mais um bite, né, mais um ataquezinho também. Agora, principalmente a cauda do kick tá com mais peso. Usamos aqui o Sausage Fattener para dar uma saturada mais assim, preencher mais informação no kick. E também um L2 aqui, um limiter. Ele só comprimiu um pouquinhozinho aqui. O ataque está de certa forma meio lento. E tá dando fazendo uma pequena compressão aqui. Depende até na sobrinha extra aqui do ataque, do ganho de ataque que rolou. E então, e no final a gente botou um utility aqui com 0% de largura de width pra ele ficar 100% mono aí, tipo, se for tocar num sistema de som mono, não vai perder nada do que a gente tá ouvindo aqui. Então vamos ver o antes e o depois. Um pouquinho mais alto aqui, mas dá pra perceber bem a diferença. Deixa eu botar no mesmo volume aqui.
mais limpinho o kick, não tá com uma sobra extra aí, sei lá, de uns médio graves. E aí, naturalmente, a gente mudou muito aqui os volumes em relação à mixagem original pra ficar... principalmente esse kick que tava faltando mais volume, assim, a coisa mais simples, né? Então, tá precisando ficar com o volume mais alto. Bom, em relação aqui à bateria, elas estão... esses arquivos aqui, o clap e esse loop de bateria aqui, eles estão indo para um grupo que tem um reverbzão aqui, um preset do reverb do próprio Ableton de bateria. Tá soando como se tudo estivesse na mesma região, né? E tem um glue compressor aqui. Não tá fazendo muita coisa não, tá comprimindo aqui, tá com um ataque bem lento para deixar passar o transiente e o release bem rápido para não ficar comprimindo muito tempo. E um pouquinho de ganho aqui. Comprimindo aí uns 2 dB no máximo, para soar tudo mais colado. Aqui nesse loop de bateria tem um pouquinho de Rise Effect para ele ficar mais aberto no estéreo. Se você estiver ouvindo aí com o headphone, você vai perceber bem a diferença. Dei uma limpada aqui nos graves. Pouca coisa. Agora o clap aqui, vamos dar uma olhada. A gente tirou aqui os graves. Tá vendo? Tem uma sobrinha aqui nos subs. Isso aí não é muito necessário. Aqui a gente usou um equalizador estilo analógico aqui, o API 560 da Waves, para dar um ganho aqui nos agudos, principalmente super agudos aqui 16.000. E esse equalizador aí tem uma coisa boa que ele dá uma saturada também, então você dá uma extrapolada no ganho com ele dá uma distorcida boa assim no sinal. Pode parecer meio exagerado aqui solado, mas na soma de tudo ficou bom. Abafadinho, faltava esse agudinho. E que o saturator naturalmente tá saturando aqui. Tá misturando aí, comprimindo e saturando ao mesmo tempo. E aqui, ó, nessa virada a gente fez uma brincadeira aqui com o pan. Automatizamos aqui o pan antes. Começa de um lado, vai pro outro, depois toca no centro. A gente usou aqui também basicamente o mesmo hack aqui do grupo da bateria do drop. Botamos o mesmo preset aqui do reverb para soar parecido aqui, tudo no mesmo ambiente. Teve um pouquinho de efeito Rise aqui no... Então, nesse loop aqui, a bateria acústica, né? Um loop de bateria aqui do break. A gente usou Rise Effect nele, principalmente porque toda a mix estava faltando informação no estéreo, então isso aqui foi uma coisa que ajudou no final das contas a soar mais abertona. E aqui, só que tem um detalhe, nesse trecho aqui no início, não tem um kick rolando, então não tinha necessidade de abrir espaço para o kick, então a gente automatizou o compressor fazendo sidechain só na hora que tem o kick rolando, entendeu? Então vamos ver aqui, ó. Nessa parte aqui que tem o kick. Então a gente abre espaço para o kick bater aqui nesse break que tem o kick rolando junto aqui com o sidechain. O ataque do kick tá sempre lá batendo, não tem nada atrapalhando ele. E uma jogada que rolou aqui foi que a gente fez uma automação a gente começou nesse trecho aqui o loop de bateria sem
tá abertão no estéreo. E aí, aos pouquinhos ele vai abrindo com a automação aqui do Dry Wet, então ele começa a aparecer mais aberto no estéreo. Junto com o filtro que você já tinha feito aqui, ficou um efeito bom. E no clap aqui do break, o clap aqui do break é só dar um ajuste aqui no volume e não tinha muito o que ser feito, não, já tava bom. Vamos então ver agora a parte aqui, a relação do bass, né, do baixo com o kick, costuma ser meio problemático. O que o sub a gente refez porque ficava mais fácil do que tentar modificar o sub original. É um preset do Nexus, mas é bem simples aqui, ó. Se você vê a informação dele no... Além da nota ali mais baixa, ele tem um harmônico aqui que fica um pouco mais alto aqui, mas tudo abaixo de 100 Hz. E tem uma sobrinha de uns harmônicos, então dá uma preenchida melhor do que só, às vezes, sei lá, uma onda senoide que só tem uma informação, ele tem duas informações. Aí você vê que aqui esse harmônico é uma oitava acima, porque uma está em 50, mais ou menos, outra está em 100, mais ou menos. Então a gente refez o sub. Bom, aqui no mid bass deu uma equalizada aqui, tirou um pouco dos subs, porque já tinha informação aqui embaixo nesse sub que a gente fez. E tiramos aqui os médios, médio para agudo aqui, que também não tinha necessidade. E demos um ganhozinho aqui na região de uns 150, 160 mais ou menos, para preencher, porque essa aqui é a região que deveria ser preenchida aqui pelo nosso mid bass, já que o sub estava com o sub e as partes mais acima estavam com os leads, então aqui que é a região que tem que acontecer o mid bass. Aqui rolou uma compressão. Esse compressor tá com o ataque bem rapidinho, o release também rápido, um pouquinho de knee, então ele vai pegando um pouco mais o ataque, dá uma equilibrada aqui no volume médio de todas as notas. E o nosso amigo Sausage Fattener dando mais uma preenchida aqui nos harmônicos. Criou um pouquinho mais de informação assim aguda do que eu tinha perdido antes aqui. E no grupo, tudo aqui, vamos comparar aqui um antes e depois com esse rec. Então vamos ligando um de cada vez aqui. Naturalmente dá para perceber uma diferença gigantesca por causa do sidechain, né, que a gente usou o kickstart para fazer o efeito sidechain. Deixa até ligado aqui o glue compressor. Eu tô dando uma ajudinha aqui para fazer com que o sub e o mid soem como uma coisa só. Dá uma saturadinha. Então tá saturando aqui, tá soando mais juntinho. Vamos ver essa equalização aqui. Na verdade isso aqui é uma compressão multibanda. Faltando um pouquinho de informação aqui em 243, porém, o que a gente tentou fazer foi dar esse ganho, porém, quando fosse ficar muito alto em determinadas notas que passam por aqui, ele vai comprimir. Então assim a gente consegue aumentar o volume, mas controlar a dinâmica ao mesmo tempo. Coisa que seria mais difícil com um equalizador normal. Notas que estão dentro dessa região, esse controlezinho aqui mostra que está tendo uma atenuação. E enquanto não estiver ultrapassando aqui o threshold que a gente definiu, quando passa do threshold ele para de dar esse ganho. Então
Então, tem muita gente que chama isso também de equalização dinâmica, né? Poderia chamar desse jeito. E aqui a gente tem um plugin meio mágico aqui da Waves, é o Max Bass. Ele cria uma informação extra, seguindo os harmônicos originais. Aqui é bom para criar mais informação médio grave aí, a partir dos na original. Gera mais uma informaçãozinha aí na parte grave. E basicamente é isso aqui no baixo. Então vamos para a parte mais complicada aqui, os leads. Tem aqui 1 milhão de layers. Tem um processamento bem grande aqui no grupo, né? Bom, então aqui no grupo aqui das leads a gente tinha várias linhas aqui que foram feitas, mas que estavam fazendo a mesma função. Então, uma coisa que a gente fez aqui, além da equalização, né? Vamos ouvir uma de cada vez aqui para ver o que está rolando. Escolheu para ficar mais nos médio graves. Com outras coisas que já tinham. Então o que a gente fez? A gente usou o Rise Effect nessas layers que a gente achou que estavam redundantes para que elas existam só no estéreo. Para, de repente, se for vir em mono, elas provavelmente vão sumir. Mas quando você converte qualquer som estéreo para mono, há perda, não tem jeito, né? A não ser que você faça o som completamente mono. Então essas aqui, tipo essa aqui, naturalmente tiramos os graves aqui que estavam sobrando. Aqui nos graves, subgraves. Mais grave. Mas sem um corte muito extremo aqui, só para dar uma atenuada mesmo. Agudos aqui, dessa região aqui, mais médio aguda. Aqui não tinha muita necessidade também. Essa layer aqui também é uma que a gente usou o Rise Effect para ficar abertona. Contribuindo para deixar o som mais abertão no estéreo, né? E aqui a main lead. Também aqui nos subgraves. Tem mais outro layer aqui. Tem layer pra caralho. Mas aí, e como é assim, geralmente o que se faz assim, a gente preenche o estéreo com informações mais graves, né? Não é bom ter uma informação estéreo ou subgrave nas laterais, né? Isso é meio confuso pra gente ouvir. Então mais uma layer aqui que a gente botou pros cantos. Essa aqui tem um reverb também. Aqui eu já tinha um monte de camadas aqui que já tinha muita informação médio grave, então e esse som aqui parece um bellzinho, um sinozinho, então ele tinha vocação já para ter um reverb nele também. Um lugar grande aí. Então, tudo somado, sem aqui o processamento sem o processamento no grupo, só assim. Modificou aqui os volumes, né, para chegar no timbre que a gente queria. E claro, aqui tá sem sidechain, então fica meio estático assim o som, né?
Vou habilitar tudo aqui, ver a diferença com o sidechain também. Era o que precisava, né, também, pro track. E então vamos ver o que a gente fez aqui nesse hack. Primeiro tem um compressor. Rápido, deixando passar aqui os ataques para não tirar muito punch do som. Aqui tem um compressor multibanda que ele tá dando uma segurada violenta aqui nos graves aqui para deixar o som mais flat, deixar a resposta de frequência assim tudo mais de certa forma proporcional. A mesma história de usar o compressor multibanda funcionando como equalizador. Vou dar um brilho extra que estava faltando, assim, que não tinha nos timbres originais, e tirar aqui tudo abaixo de 98 Hz, porque já tem lá o bass, né, funcionando nessa região aqui. Aqui tem uma coisa boa que a gente costuma fazer aqui no Sennheiser Studio, usar o reverb, porém o reverb separado em chains, que é uma facilidade que a gente tem no Ableton. Em vez de carregar o reverb direto no canal ou usar um canal auxiliar, a gente usa tipo uma espécie de canal auxiliar dentro do próprio canal aqui do grupo. E aí a gente usou aqui o Valhalla, um reverb aqui. Chain do kick, então ele não interfere em nada com o kick, ele também fica pumping, né? A gente tirou também um pouquinho de informação estéreo extra e grave aqui, que não tem necessidade no reverb. O reverb aqui extra, para preencher mais o som, dar aquela sensação de grandiosidade. Não tinha muita necessidade disso no timbre final que a gente queria. Mas que dá uma profundidade maior no som quando soma tudo. Quando tem uma pausa na melodia, dá pra perceber bem a diferença, porque quando rola a pausa sem o reverb, parece que seca tudo, fica meio artificial, mas quando tá com esses delays todos aqui, fica uma sobrinha extra, que é bom. Pequeno assim, mas são esses pequenos detalhes que fazem uma boa produção, uma produção profissional, né? Aí continuando aqui o nosso mega hack aqui nos leads, que é sem dúvida a parte principal desse tipo de produção. Deixa mais um compressor. Tudo. Aqui a gente fez aquela história de usar o compressor multibanda para dar um ganho nessa região aqui, mas de uma forma mais controlada. A gente usa o nosso companheiro Sausage Feather nessa parte também. Comprimida extra.
A gente usou o nosso Ozone Imager aqui. Aqui não tem tanta necessidade disso, mas a gente deixou 100% mono aqui, tudo abaixo de 97 Hz, tem pouca coisa. A gente diminuiu um pouquinho a imagem estéreo aqui entre 97 e 3200. Deu uma pequena aumentada aqui na informação estéreo entre 3200 e 9800. E um pouquinho mais aqui nesses agudos. Vamos ver como é que ficou. Mais focado, assim, mais no meio, e deu um pouquinho mais de brilho no som, né? Por isso ganho extra aí, né? No que tava nas laterais. Aqui, sem dúvida, esse aqui é o plugin mais importante nesse rack, é o Sidechain. Tava faltando o Sidechain na mixagem original. Deixa eu comparar aqui com a mix original. Aquele efeito Benny Benassi tradicional. Então, Sidechain está fazendo aqui. Nesse caso, a gente usou o próprio compressor do Ableton Manager fazendo Sidechain. E a gente tem aqui o trigger do Sidechain, né? Aqui no canal separado, mutado. Uma batidinha rapidinha aqui, curtinha, trigando ele. Faz um pumping forte. Aqui, nessa parte aqui, no finalzinho do primeiro drop, a gente colocou o vocal, né? Achou que ia ficar legal. Só que a gente deu uma descaracterizada boa aqui pra ficar uma coisa meio lo-fi, assim, meio, sei lá, rádio de má qualidade, assim. Porque a gente não queria que, nesse instante, o vocal aqui, esses cortezinhos de vocais aqui ficassem muito na cara, só pra complementar mesmo. Então a gente usou um equalizador aqui tirando toda a informação médio grave e os agudos também, então ele fica mais no fundo, né? E tem também aqui um reverb longo aqui. A gente usou o Rise Effects para ele abrir, no estéreo também, deixar ele mais nas laterais, não tirar espaço aqui dos outros instrumentos. Se você estiver ouvindo de headphone, dá pra perceber bem, assim, quando eu toquei aqui, quando tava com o Rise Effects ligado, que ele fica nos cantos. E aí o lead fica no centro lá, então eles meio que se complementam, né? E tem também aqui o sidechain pra não deixar nada atrapalhar o ataquezinho do kick. Bom, nos outros canais não foi feito nada de espetacular, assim, nada de outro mundo. E você vai ver aí depois no projeto quando a gente enviar. Agora na Master, teve algumas coisas que a gente fez. Alguns dos efeitos, como a gente está masterizando aqui ao mesmo tempo que a gente está mixando no mesmo projeto, então a gente tem essa possibilidade aqui, essa facilidade de repente fazer alguns dos efeitos de transição direto aqui no canal Master, aqui na soma de tudo. E foi isso que a gente fez aqui em algumas viradas. Por exemplo, aqui o nosso tradicional tensionator. Teve um outro hack aqui que também tá fazendo um corte no filtro. Aqui tipo esse delay na track toda pra deixar ela meio espacial e depois voltar com tudo.
Coisa simples, mas funciona bem. Agora, aqui, assim, todos os canais estavam muito altos, então a gente só deu uma baixada de volume aqui, menos 10 dB, para poder dar mais headroom aqui para os plugins, principalmente para plugins tipo o Glue Compressor, que eles funcionam de uma forma meio analógica, então se chegar muito quente, sinal muito alto, ele vai começar a distorcer, então não era o nosso objetivo aqui, então a gente deu um menos 10 aqui de ganho. Aqui a gente fez algumas automações antes do drop para diminuir um pouquinho o ganho mesmo, chegando no compressor, aqui no limiter master, né? Então fica um pouquinho mais dinâmica a música. E aí depois ele vem super comprimidona no drop, né? Aí a gente tem o nosso glue compressor aqui dando uma diminuída na dinâmica da música como um todo. São nos leads, quando eu desligo aqui o compressor, parece que ele tá meio, chama em inglês poking, né? Tipo assim, como se tivesse alguém te cutucando, dando cutucadinhas. E aí quando liga ele, parece que fica tudo meio num bloco só, assim, a música fica mais homogênea. Cola, né? Não é à toa que ele é chamado de glue compressor. Bom, aqui o equalizador aqui, o Pro Q2, está funcionando em modo mid-side. E aqui tem uma técnica que a gente aqui está seguindo uma dica do Dairo, que é dar um ganho no sub aqui da nota fundamental aqui da escala que a gente está trabalhando aqui, nesse caso aqui 24 Hz, e dando um ganhozão de 5 dB aqui, só que com o Q aqui, essa ressonância aqui, o quality do equalizador, bem íngreme, sei lá como falar isso. E assim, tipo, pra quem vai ouvir em casa, esse tipo de coisa não vai fazer muita diferença num som pequeno e tudo mais. Porém, se você for tocar esse tipo de track num som muito bom, tipo de um mega festival, de um clube que tem um PA que realmente tem o subwoofer funcionando bem, isso aqui vai dar um ganho extra ali, de repente, nas notas do sub ou no final do kick. E vai dar aquela sacudida extra, empurrar mais ar aí na galera. Então é uma dica boa aí, mas tem que ser usado com cuidado para não, sei lá, de repente não comprometer como vai estar o funcionamento do limiter no final, que você pode fazer com que o limiter funcione além do que você necessita. E aí teve uns pequenos ganhos aqui, que são ganhos que estão funcionando no estéreo, né, dos dois lá, tanto no mid quanto no side. Aqui uma ajudazinha extra aí em determinadas regiões de frequência que já tinha brigado muito na mix, aí faltava um empurrãozinho extra aqui, mas é pouca coisa, 1 dB aqui, 0.75 dB aqui em 392, aqui em 3100, tirou um pouquinho aqui em 1300, tirou um pouquinho de... Isso nem tá funcionando aqui, é basicamente isso. E a gente tirou toda a informação side, que é informação que só existe na lateral, aqui aí acima aqui de 150 Hz, porque a gente não precisa desse tipo de informação no estéreo. Isso aí confunde e deixa meio suja a música. E aqui, finalizando, a gente tem o nosso maximizador aqui, compressor limiter, e dando ganho aqui para chegar em 0 dB, né, na música. E o Ozone aqui, o clássico Ozone, nesse caso aqui é a versão 6. E vamos ver aqui, a gente usou essa função de transiente aqui porque ele dá uma ajuda aí a não estragar demais o ataque, principalmente do kick, às vezes de um elemento que esteja bem alto na mix, que seja bem dinâmico. Ele dá uma ajudinha a não perder os transientes.
Aqui o release do compressor bem rápido, para esse tipo de música aqui, a gente quer mesmo que ela seja esmagadona, seja alta pra cacete. A gente não tá mixando música clássica nem bossa nova, que o negócio é agressivo mesmo. Então botamos um ataque, o release bem rápido. Tá usando o melhor algoritmo aqui do Ozone. E aqui a gente vai querer que a música chegue em... bata em 0 dB, né? E vamos buscar aqui chegar no nível de dinâmica das músicas do gênero aí pra ficar tudo equilibrado quando for tocar junto com outras músicas. O ligo tá naturalmente muito mais baixo, que a gente está dando um ganho aqui de quase 10 dB. Porém, o Ozone, ele tem essa função, na versão 6 tem essa função aqui, você clica nessa orelhinha, e aí ele vai equilibrar o volume de saída parecido com o volume que estava de entrada. Então, quando der bypass aqui, vai ficar mais ou menos no mesmo volume de pico, mais ou menos. Então a gente sabe, pra gente conseguir perceber o que a compressão está modificando o som, não apenas o ganho de volume. Então vamos ver. É uma coisa impressionante, você vê que mesmo com essa compressão rolando violenta aqui, às vezes está tirando 5 dB e tudo mais, não modifica o som, assim, perde um pouquinho dos agudos e tal, mas a gente consegue detonar a dinâmica, mas sem estragar a característica original do som. Então, basicamente é isso. Foi assim que a gente fez aqui na sua grande bootleg aí. E naturalmente você vai poder ver aí depois o projeto que a gente te enviar, junto aqui com o nosso DVR aqui, o nosso incrível aqui, Mixmaster de DVR do Sene Studio. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail que a gente esclarece. Valeu, meu irmão. Um grande abraço.